Paz do Senhor a todos que nos assistem nesta pré-aula, que nós temos aqui como objetivo auxiliar aos irmãos, professores, professoras, que têm se dedicado a ensinar na causa do Mestre, sabendo que o ensino ele é tarefa árdua, porém gratificante àqueles que têm esta função na igreja. Como professor de escola bíblica dominical, nós estamos nesta aula, a lição de número 3, os ministros do culto levítico. Nós temos a função de trazer aqui algumas informações a respeito do tema que possam abençoar a vida e a aula dos irmãos que nos assistem. A lição de número 3 é a lição, como já disse, os ministros do culto levítico. A lição tem como texto áureo ou como texto base Números capítulo 3 e o versículo 45. Diz assim: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. A verdade prática da lição diz: o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. É importante ressaltar aos professores que a verdade prática nada mais é do que uma frase, uma expressão, uma oração que faz com que nós, como alunos, porque professor também é aluno, também aprende, nós como servos do Senhor, nós precisamos atentar para esta frase e procurar aplicar isto na nossa vida. Por isso que se chama verdade prática. É comum, em maioria das aulas, os professores ignorarem esta informação. A verdade prática, ela nos estimula ou nos desafia a fazer a nossa função dentro do culto ou dentro da igreja, dentro daquilo que chamamos ou conhecemos como a chamada ministerial. Não importa o que façamos na igreja, qual seja a nossa função, tudo tem que ser feito com amor, excelência e a dedicação integral ao Senhor. A lição, ela traz como base o texto de Levítico, capítulo 8, do versículo 1 ao 13, que vai falar da cerimônia de purificação dos sacerdotes. Mas, antes de falarmos do conteúdo propriamente dito, como já temos feito nas aulas anteriores, eu quero ressaltar com os irmãos os objetivos da nossa lição. Os objetivos são aqueles elementos que nos norteiam para não chegarmos ao fim da lição e termos falado tanta coisa e ao mesmo tempo não termos falado nada. O objetivo é o mapa que o professor precisa traçar. Então, o objetivo geral da lição, qual é a ideia principal desta lição de número 3? É conscientizar os alunos de que o chamamento divino, ou a chamada divina, exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral, que curiosamente é o mesmo texto da verdade prática. Dentro desse objetivo, nós vamos ter 3 objetivos específicos, e estes objetivos específicos eles estão relacionados a cada tópico da nossa lição. Primeiro objetivo que nós, como professores, precisamos nos atentar: apresentar a tribo de Levi
como a tribo sacerdotal. Segundo objetivo, explicar o chamamento e os requisitos do sumo sacerdote. O terceiro objetivo específico, indicar os direitos e os deveres dos levitas. Desta forma, fazendo assim, fica mais claro para nós se nós, ao final da lição, conseguimos passar aquilo que estava proposto. Só ressaltando aqui que alguns professores acabam usando o tempo da aula para falar de muitas informações extra lição e que muitas vezes não tem nenhum fundamento em relação ao assunto da revista. Portanto, professores, vamos nos ater ao conteúdo da nossa lição. É claro, um ponto, um tópico ou outro sempre vai talvez ser mais interessante, chamar mais atenção, vai requerer um pouco mais de tempo ou de discussão, mas cabe ao professor tomar esta iniciativa de conduzir a aula de acordo com aquilo que o autor da lição nos traz, os seus objetivos, os seus tópicos e as suas informações. Pois bem, vamos iniciar então a nossa aula de hoje. E é muito importante nós sempre fazermos uma ligação, uma ponte com a lição anterior e esta lição atual. Porque nós precisamos sempre levar em consideração que naquela classe de escola dominical onde estamos lecionando, pode ser que tenha alguma pessoa ali que está pela primeira vez. Ele pode ser um crente novo convertido, ele pode ser uma pessoa que não professa a fé cristã ou que nunca leu a Bíblia, ou muito menos o livro de Levítico, e não tenha familiaridade com o que vamos falar. A maioria das vezes, os professores já partem de um pressuposto de que todos que estão ali naquela aula, eles já tenham o conhecimento prévio do que foi falado anteriormente. Mas é sempre importante fazer a ligação, esta ponte, nessa introdução da lição. Lembrando que na lição anterior, falamos da beleza e a glória do culto levítico. E quando falamos de culto levítico, nós estamos nos referindo ao culto do Antigo Testamento, especificamente a partir de Moisés. Moisés, ele é usado por Deus para institucionalizar o culto levítico. E dentro deste culto institucional, não mais aquele culto individual, particular, realizado pelos patriarcas, Abraão, Noé, o próprio Abel, que ofereceu sacrifícios a Deus, e outros patriarcas. Agora o culto ele passa a ser padronizado, porque ele tem uma função coletiva. E nesta função coletiva de culto, Deus vai separar algumas pessoas para funções específicas. E a lição de hoje, ela se objetiva exclusivamente a falar da função dos levitas, dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Para nós entendermos quem são os levitas ou o que é a tribo dos levitas, quando falamos na igreja, e já citamos isso nas aulas anteriores, que algumas vezes músicos, eles se utilizam da expressão levita para se autoproclamar. E eles dizem, eu sou levita, mas nesta lição nós vamos, à luz da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, entender aqui a verdadeira função dos levitas. De onde surgiram? Por que Deus os levantou? Qual era a finalidade dessas pessoas dentro do culto levítico? Então, vamos
iniciar dizendo aqui ou fazendo algumas declarações também importantes para entendermos a questão dos levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes. Primeira consideração que quero fazer é a própria definição do termo, porque o título da lição diz: os ministros do culto levítico. Pois bem, o que vem a ser um ministro? O ministro, a palavra ministro, ela vem do hebraico mesharet, que é o mesmo que corresponde ao grego diáconos, que traduz para nós a ideia de servir ou ministrar a alguém que esteja numa posição superior. Nós podemos entender aqui que quando a Bíblia se refere a ministros, ou o próprio autor da lição, ele está colocando um título de os ministros do culto levítico, ele está querendo falar das pessoas que prestam um serviço no culto. Ele presta uma atividade no culto. Lembrando que a palavra correspondente no Novo Testamento, no grego, é diáconos. Diáconos é o servo, é aquele que serve a alguém, mas o detalhe é a alguém superior. Eu não estou servindo alguém numa dimensão menor, mas numa dimensão maior. E aqui nós estamos falando, nesse sentido, que os ministros no culto, eles servem a Deus. É a Deus que os ministros devem servir. A ideia de culto aqui que nós estamos falando ou nos referindo é a ideia de que culto é servir ao ser supremo, ao ser superior. E no caso nós estamos falando de Deus, o único Deus. No culto dos israelitas, no Antigo Testamento, especificamente os levitas tinham a responsabilidade de prestar este serviço. É lógico que nós precisamos esclarecer alguns pontos até nesta introdução que fazemos, para que os nossos alunos não saiam da aula com mais dúvidas do que chegaram nela. Então eu convido aos professores, nossos irmãos que ensinarão nas suas classes, a tomar como um ponto de partida a genealogia de Levi. É lógico que o tópico 1 ele vai falar a respeito do nascimento de Levi, mas antes de entrarmos nesse tópico propriamente dito, preste atenção na genealogia que registra o livro de Êxodo, capítulo 6, dos versículos 16 ao 25. Esse texto, ele vai trazer a genealogia de Levi, a descendência de Levi. Então isso é importante para que os alunos não fiquem muito perdidos. Você pode organizar um organograma ou um gráfico, alguma coisa, para que facilite a visualização desse conceito que nós vamos falar no decorrer de toda a lição, que são os levitas. Primeiro nós temos que entender, Levi foi um dos filhos de Jacó, e ele vai também ter muitos filhos, melhor dizendo, ele vai ter alguns filhos. E a Bíblia, nesta referência que eu acabei de citar do livro de Êxodo, capítulo 6, ela diz que Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Gerson, Coate e Merari são 3 filhos de Levi. Da mesma forma, nós vamos ver que Gerson ele vai gerar filhos, Coate vai gerar filhos e Merari também vai gerar filhos. Gerson ele vai gerar Libni e Simei.
Coate, o segundo filho de Levi, ele vai gerar como filho Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Merari, ele vai gerar Mali e Muzi. Vamos agora esquecer um pouco a genealogia de Gerson e a genealogia de Merari, mas vamos focar em Coate, que foi o segundo filho de Levi. A Bíblia diz que Coate gerou Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão, o primogênito de Coate, ele gerou a Arão e Moisés, que são muito familiarizados nas leituras que fazemos e nas aulas que antecederam esta lição. Arão, por sua vez, ele vai ter 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Só para que fique muito claro, vamos retomar aqui esta genealogia. Os irmãos podem ler em Êxodo capítulo 6, como podem procurar anotar o que estamos aqui falando. Levi tem 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate, o segundo filho de Levi, ele vai gerar Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão, filho de Coate, neto de Levi, vai gerar Arão e Moisés. E Arão, por sua vez, ele vai gerar como filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então nós vamos entender, ainda nesta introdução, que Deus escolheu a tribo de Levi para servir ao Senhor no culto. Deus escolheu a família de Arão para ser sacerdote e sumo sacerdote. Para entender um pouco mais e clarear um pouco mais a ideia dos irmãos, nós vamos entender o seguinte: todos os filhos de Gerson, Coate e Merari são descendentes de Levi, portanto são considerados levitas. Na manutenção do tabernáculo e na manutenção do templo, cada um da descendência desses 3 filhos de Levi tinham funções específicas. Os descendentes de Gerson tinham uma determinada função. Os descendentes de Merari tinham uma determinada função. Mas aos descendentes de Coate e principalmente a família de Arão, Deus vai separá-los para serem sacerdotes e vai escolher Arão para ser o sumo sacerdote. Então, nós podemos deduzir que nem todo levita era sacerdote, ok, meus irmãos? Nem todo levita era sacerdote. Porém, todo sacerdote necessariamente é levita, mas ele tinha que ser da linhagem de Arão e da linhagem de Coate. Então Deus escolheu a tribo de Levi para servir ao Senhor no culto de uma forma geral. Dentro desta tribo geral, Deus vai escolher a família de Coate, a descendência de Coate, para gerar Arão. E ainda dentro desta descendência de Coate, Deus vai escolher a família de Arão para levantar esta família como sacerdotes e sumo sacerdotes com funções específicas dentro do culto levítico. O tópico de número 1 fala de Levi, a tribo sacerdotal. O ponto 1 diz o nascimento de Levi. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que Levi, ele foi o 3º filho de Jacó, um dos patriarcas hebreus, e Levi era um filho que Jacó teve com Lia. Ele é o 3º filho de Jacó com Lia, uma das 2 esposas que Jacó tinha. Levi, ele tinha por irmãos
por parte de mãe, não é? Filhos que Jacó gerou também de Lia. Ele tinha Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, a sua irmã. Quando Levi nasceu, Lia, sua mãe, tinha esperança de que Jacó se unisse a ela em afeição, em amor, porque nós podemos remeter aqui a nossa aula àquele episódio de que Jacó ele se apaixonou por Raquel e ele trabalha 7 anos por Raquel. E quando ele se casa, após a noite de núpcias, ele descobre que não era Raquel que estava com ele, mas sua irmã Lia, ou em algumas versões, Leia. Quando Jacó descobre, ele fica de uma certa forma indignado e ele procura o seu sogro para que ele pudesse esclarecer o que estava acontecendo, e o seu sogro vai dizer: olha, aqui a mais velha não pode se casar depois da mais nova. Existe uma hierarquia, existe uma ordem, então Lia precisou casar-se primeiro. Jacó vai trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel, porque Raquel era a mulher que ele amava. Nós vamos ver depois, lá na frente, Jacó dando uma túnica a José, porque era de fato o seu filho predileto, porque tinha nascido da mulher que ele amava, que era estéril. Por causa de Raquel ser estéril, Lia dava muitos filhos a Jacó. E aqui nós vemos que, embora ela desse muitos filhos a Jacó, ela não conseguia sentir o amor de Jacó, não tinha a afeição de Jacó por ela. Então, quando Levi nasce, ela tem a esperança de que Jacó se unisse a ela em afeição. O nome Levi vai trazer aí na sua tradução e no seu significado alguma coisa relacionada àquele que liga, àquele que une. E antes de morrer, nós vemos no livro de Gênesis que Jacó ele vai orar e abençoar os seus filhos, e quando ele vai abençoar Levi, ele faz uma promessa ali abençoando o seu filho, dizendo que toda a casa de Levi seria espalhada por toda a terra prometida. E nós vamos ver isso acontecendo anos mais tarde. Levi também participa da reconciliação com José lá no Egito, após ele ter se revelado aos seus irmãos. Nós vamos ver Levi ali, um dos principais que tem esta função da reconciliação. Olha a importância de Levi para a história da sua casa e para a história do seu povo. Então, o tópico 1 e o ponto 1 vai falar desse nascimento de Levi. Então, Levi era um dos filhos de Jacó, que consequentemente deu aí início a uma tribo. Quando a família começou a crescer e a se multiplicar no Egito, passou de ser apenas uma simples família com poucas pessoas para se denominar uma tribo, já um grupo muito maior. O ponto de número 2 fala do zelo que os levitas tinham, e aqui ainda nós estamos falando, usando o termo levita, como descendência de Levi. O primeiro ponto que nós podemos aqui citar é quando a irmã de Diná, a irmã de Levi, ela vai ser tomada e vai ser ali violentada e de uma certa forma tendo a sua honra ferida. Levi, por ser meio-irmão de Diná, porque ele era irmão por parte de pai e mãe, melhor dizendo, ele era irmão de Diná por parte de pai e mãe, ele vai se unir a outros irmãos para resgatar Diná e vão fazer justiça. Nós não estamos aqui entrando no mérito da condição do Antigo Testamento, do contexto do Antigo Testamento, se foi correto, se não foi, se havia perdão, se não havia perdão, se era antes da graça, depois da graça. A questão aqui
que o autor da lição ele nos coloca é o zelo que Levi tinha por guardar ou por proteger a honra de sua irmã. Então ele já mostra, como sendo o patriarca desta tribo, um certo zelo, uma certa vontade de fazer aquilo que é certo. Um outro episódio que o autor nos coloca na lição é quando Moisés ele desce do monte, lá no deserto, com as tábuas da lei, e o povo está adorando o bezerro de ouro. Acharam que Moisés tinha morrido em cima do monte, e eles vão agora levantar um bezerro de ouro e adorá-lo como se fosse um determinado Deus. Eles estão ali naquele momento se utilizando da idolatria. E Moisés vai combater a idolatria, e quando ele questiona o povo, a tribo de Levi se posiciona e se coloca em pé junto com Moisés para que eles pudessem combater a idolatria no meio do povo. Isso mostra que a tribo de Levi tinha uma característica de zelo, uma característica de combater ou de estar comprometida com a ética que tinha os preceitos divinos. Ainda neste primeiro tópico, ele traz o último ponto, o ponto de número 3. Qual era a vocação sacerdotal dos levitas? Aqui vale ressaltar, irmãos, que tendo em vista o caráter santo e distintivo da tribo de Levi, aprove a Deus separá-la para o sacerdócio. Aqui nós vemos Deus separando a tribo de Levi da mesma forma que Deus separou Abraão alguns anos atrás para fazer dele uma grande nação. Nós precisamos entender que no reino de Deus existem funções e existem vocações. Há pessoas que foram vocacionadas para determinado tipo de coisas, e há pessoas que não foram vocacionadas para aquele determinado tipo de coisas. É importante nós entendermos que lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai escrever a sua carta aos Coríntios, e ele vai dizer que deu Deus, por meio do Espírito, à igreja, conforme ele quis. Alguns para apóstolos, outros para profetas, alguns doutores, alguns mestres, alguns com funções mais específicas no sentido de liderança, mas nem todos foram chamados a liderar. Nós temos visto nos últimos dias muitas pessoas que estão se apropriando do altar porque acham que tem uma chamada, quando na verdade ele não foi chamado para o sacerdócio. Então nós podemos entender que quando Deus chama, ele escolhe a tribo de Levi, ele está mostrando que ele, como Deus, ele pode sim escolher alguém, ele pode escolher um povo, ele pode escolher uma igreja, ele pode escolher uma casa, ele pode escolher uma família, como dentro de uma família qualquer, ele pode escolher uma pessoa, um homem, uma mulher, um menino, alguém, um jovem que esteja disposto a trabalhar para o Senhor. Ao invés de cada família no Antigo Testamento entregar o seu primogênito para que servissem no culto divino, Deus tomou e separou a tribo de Levi para que esta tribo se dedicasse inteiramente ao Senhor. Olha só, dentro do culto, algumas pessoas precisavam servir ao Senhor. E então, ao invés de Deus pedir o primogênito de cada família, ele vai escolher uma tribo, a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela está representando todos os primogênitos de todas as famílias de Israel. Desta forma, os levitas eles tinham que se dedicar exclusivamente ao culto, exclusivamente ao templo. Eles não tinham tempo e disposição para que eles trabalhassem
para que eles plantassem, para que eles colhessem, cuidassem do gado ou fizessem qualquer outra coisa. A função dos levitas era a de que eles servissem no templo. Então todas as famílias que estavam ali servindo também no culto, representados pelos sacerdotes levitas, elas precisavam entender que elas deveriam ser usadas para levar o sustento aos levitas e aos sacerdotes e aos sumos sacerdotes. Hoje nós temos, queridos, visto aí muitos irmãos dentro das igrejas que eles têm uma função apenas de sugar. Ele quer apenas para ele não consegue entender que precisa compartilhar desta bênção. E neste ponto eu quero aqui ressaltar algo que tem acontecido muito em nosso meio, em nossas igrejas, principalmente as igrejas Assembleias de Deus, do qual nós fazemos parte. Quando falamos de vocação sacerdotal dos levitas e vemos que os levitas trabalhavam para o templo, representando as famílias, e desta forma os levitas eles recebiam seu sustento de todas as famílias ali ao redor da que eles estavam inseridos. Porém, nos nossos dias nós temos visto pessoas que elas estão nas igrejas e elas apoiam o estudo, elas apoiam um bom pregador, elas querem uma excelente mensagem, mas elas não entendem que um pregador, um professor, um ensinador, ele precisa dedicar o seu tempo, ele precisa dedicar a sua vida ao estudo, à compra de materiais, ele investe dinheiro, tempo, ele investe muitas vezes a sua saúde para que ele adquira conhecimento do alto, ele adquira o conhecimento divino, para desta forma, como servo de Deus, transmitir este conhecimento à Igreja de Cristo. Aí nós temos visto algumas igrejas e alguns pastores que eles convidam os pregadores, convidam professores para irem aos seus cultos, ensinarem, pregarem a palavra de Deus, e quantas vezes eles acham que não têm a obrigação, às vezes até de ajudar com as despesas daquele pregador, daquele cantor, ou de quem quer que esteja ali cooperando naquele culto. Veja bem, quando fazemos esse questionamento, as pessoas, obviamente, vão usar aquela expressão: ah, meu irmão, o que de graça recebestes, de graça vocês têm que dar. É bem verdade. Quando nós usamos essa expressão, usamos de forma equivocada. O que recebemos de graça é o amor de Cristo. O que recebemos de graça é a salvação. O que recebemos de graça é o perdão dos pecados. Mas conhecimento, ele é adquirido e ele é caro. Conhecimento é caro. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade e precisamos investir nas pessoas que ensinam na igreja. Os professores têm se dedicado, têm gastado o seu tempo, eles têm feito aquilo que eles entenderam ser a sua chamada. Vocês, irmãos, professores, que darão esta aula e ensinarão os irmãos em sua igreja, precisamos focar este ponto, para que eles entendam, a igreja entenda de uma maneira geral, de que é necessário sim investir em bons professores, em bons pregadores, em pessoas que vão dedicar a sua vida ao verdadeiro ensino e ao ensino correto da palavra de Deus. É um ponto que nós precisamos pensar e refletir com os nossos alunos. Partindo para o tópico de número 2, a lição ela nos traz a questão do sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Lembrando que Deus escolheu a tribo de Levi para que servissem ao Senhor no culto.
da descendência de Levi, nós temos lá os seus 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Da tribo ou da descendência de Coate, melhor dizendo, Deus vai escolher a família de Arão para serem sacerdotes. Mas Deus escolhe Arão para ser o sumo sacerdote. Então, o ponto de número 1 diz que o sumo sacerdote, ele precisava ser descendente de Arão. Arão é o primeiro sumo sacerdote no culto levítico. Deus assim o quis e Deus o chamou. Os filhos de Arão, que eram 4, eles vão servir como sacerdotes, ok? O sumo sacerdote era a principal figura humana no culto levítico. Ele tinha que usar uma roupa diferenciada e tinha funções semelhantes às dos sacerdotes, porém, apenas o sumo sacerdote é quem podia entrar no Santo dos Santos no dia da expiação. A leitura bíblica em classe fala da cerimônia de purificação dos sacerdotes e do sumo sacerdote, e esta cerimônia era feita na porta da congregação, aonde os sacerdotes e os sumos sacerdotes eles eram lavados com água. A água representava a purificação destes homens, dizendo que eles não eram santos no sentido de não terem pecado, mas eles eram santos por serem separados a este serviço, mas usavam a água como um sinal de purificação do sacerdote. Todo o povo olhava para o sacerdote e entendia de que esses homens, eles também precisavam ser purificados. O sacerdote no nosso culto, ele não é intocável. Tem muitas pessoas vendo e sendo coniventes com erros dos sacerdotes que estão aí à frente dos trabalhos de nossos dias, dizendo que não podem fazer nada porque a Bíblia diz para não tocar nos ungidos do Senhor. Nós temos que entender que aqueles que nos lideram precisam nos liderar debaixo do propósito bíblico e divino. Aqueles que nos conduzem, os ministros da nova aliança, eles precisam também administrar a igreja em santidade. Os princípios da palavra de Deus não mudaram. Os princípios, eles são tão atuais hoje quanto no período de Moisés. Então, a cerimônia com a água era para dizer, olha, eles também precisam ser purificados, eles também têm pecados, eles também precisam entender que eles não são infalíveis, eles podem falhar sim. Os líderes, aqueles que conduzem o rebanho, eles podem falhar, porque são humanos. Eles têm uma natureza que também inclina para o pecado, mas uma vez que os chamados para o ministério foram separados, precisamos viver uma vida de santidade, de separação. Nós precisamos viver de uma forma pautada na santidade bíblica, meus queridos. Nós não podemos viver de qualquer maneira, de qualquer forma. Nós temos visto hoje vários líderes dizendo e fazendo aí o que querem, o que acham que podem e devem, e colocam em redes sociais e dizem que ninguém tem nada a ver com suas vidas, quando na verdade eles estão errados. Por quê? Porque eles são ministros dados à igreja, assim como os sacerdotes eram ministros dados ao povo de Israel, os pastores de hoje são ministros dados por Deus à igreja para a condução do seu povo. O segundo ponto deste sumo sacerdote é que ele tinha que ser ungido com óleo para esta função. Quando falamos de óleo na Bíblia, de azeite, de unção, nós estamos sempre relacionando o óleo à consagração. Deus quer consagrar alguma coisa, Ele usa o óleo para que pudesse ungir.
Geralmente na Bíblia o óleo ele está relacionado a uma bênção vitalícia, ou seja, passada de pai para filho, uma bênção hereditária. Lembrando que a unção também era feita para reis. Nós vamos ver o profeta Samuel ungindo a Saul e posteriormente a Davi. E aí, após Davi, nós vamos ver uma descendência do seu filho Salomão, o seu neto Roboão, e assim por diante, aquela família de Davi tendo a unção real sobre ela. Assim, era feito também com os sacerdotes. A unção ali, ela fazia com que o povo respeitasse e reverenciasse os sacerdotes, pois eles eram representantes de Deus para o povo. Quando falamos de homens ungidos, são homens que têm uma autoridade divina. O que é a autoridade? É a autorização que Deus dá para que homens atuem na terra e conduzam o rebanho mediante a sua ordem, mediante a sua autorização. De que forma as pessoas olhariam para Arão e seus filhos e entenderiam que eles eram representantes de Deus? Por meio da unção. A unção ela tinha esta função didática também, porque as pessoas quando olhavam, elas necessariamente entendiam que aqueles homens eles eram ungidos, eles eram separados para representar Deus no meio do povo. O terceiro ponto diz que o sacerdócio ou o sumo sacerdote ele era vitalício no cargo. E aqui como vitalício nós entendemos que o sumo sacerdócio ele só terminaria com a morte do sumo sacerdote. E quem que deveria retomar esta função? O seu filho primogênito. No caso de Arão, quando ele morresse, o seu filho Nadab, seu primogênito, se tornaria sumo sacerdote em seu lugar. Quando Nadab morresse, provavelmente seu filho primogênito, sacerdote, se tornaria sumo sacerdote. Mas nós vamos ver que Nadab e Abiú, os dois primeiros filhos de Arão, morreram ainda no deserto por desobediência aos padrões do culto. Então, o seu terceiro filho, Eleazar, é que vai assumir o sumo sacerdócio. Aqui nós não estamos entrando no mérito do que vemos hoje aí de famílias vitalícias em cargos eclesiásticos, mas nós estamos falando aqui da questão do princípio vitalício do sumo sacerdócio. Ele tinha esta função até porque Jesus, quando viesse ao mundo como o sumo sacerdote perfeito, aquele que entrou uma vez só no Santo dos Santos, rasgou o véu para que tirasse a separação entre nós e Deus, ele precisava também vir desta linhagem sacerdotal, desta linhagem levítica. O quarto ponto diz que o sumo sacerdote, ele precisava ser servo de Deus. Todos nós, queridos, não podemos nos esquecer de que somos servos de Deus. Não somos infalíveis. O sumo sacerdote não era infalível, ele também pecava. Por isso ele tinha que sacrificar o animal para os seus pecados, para depois poder sacrificar pelo povo. Prova disso era a cerimônia lá de Levítico capítulo 8, que fala da purificação que o sumo sacerdote precisava ser submetido. E ele não podia fazer como ele bem quisesse. Era necessário que ele seguisse o padrão de culto que Deus tinha estabelecido. Os ministros da nova aliança precisam ser servos de Deus. Ele não é o Senhor da igreja, o ministro não é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja é Cristo. Paulo vai nos escrever dizendo que Cristo é o cabeça e nós somos apenas os membros. A igreja de Cristo não tem duas cabeças, 3, 4, 5 ou mais. Ela tem uma só.
e é somente Cristo é quem governa o seu povo, por meio dos pastores. Os pastores, eles precisam ser servos de Deus para entender o seu chamado, a sua função e conduzir o povo, conduzir o rebanho para a terra prometida ou para a Canaã celestial, para o céu, o qual nós estamos preparados e aguardando a volta do Senhor Jesus. Então, o sumo sacerdote ele precisava ser descendente de Arão, ele tinha que ser ungido com óleo para o ofício, ele era vitalício no cargo dentro ali da sua linhagem familiar e ele precisava ser servo de Deus. Para terminarmos, o terceiro e último tópico. Quais eram os direitos e os deveres dos levitas? Primeiro, o autor nos coloca que era viver do altar. Já que eles se dedicavam ao culto, a ministrar o culto, os ofícios no tabernáculo e posteriormente no templo, eles deveriam viver daquilo que faziam. É comum hoje nós vemos algumas pessoas dizendo: irmão, eu vou viver da obra, vou abandonar o meu trabalho, minha vida secular, vou viver da obra. Ele está querendo dizer que ele vai viver de ofertas. Às vezes, boa parte destas pessoas tem compromisso com Deus, sim, mas nós temos visto muitos aventureiros, pessoas que não gostam de acordar cedo, não gostam de trabalhar, e esses irmãos só pregam nas tardes da bênção. Por quê? Porque ele acha que fazendo desta forma, ele vai viver do altar. Viver do altar, no Antigo Testamento, era porque os levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes, eles exclusivamente precisavam dedicar a sua vida ao templo, ao Senhor. Aqueles que pregam precisam se dedicar à pregação. Aqueles que ensinam precisam se dedicar ao ensino. Aqueles que pastoreiam o rebanho, eles precisam se dedicar ao pastorado. Então, é bom quando estas pessoas elas conseguem dedicar boa parte do seu tempo diário para esta determinada função. Viver do altar era então um direito que os levitas tinham, mas a congregação de Israel conseguia entender a importância desses levitas estarem no templo, oficiando em favor do povo, para que estas pessoas os sustentassem. O segundo ponto, santificar-se ao Senhor. Os levitas, sacerdotes e os sumos sacerdotes, eles eram separados, santificados, não podiam se contaminar com as coisas que eles tinham ali no mundo da sua época, assim como a igreja não pode se contaminar com as sujeiras do mundo de hoje. A igreja precisa se santificar, separar daquilo que é impuro. Não podemos deixar impurezas entrarem no culto. Nós não podemos deixar que elementos pagãos entrem na nossa cerimônia litúrgica quando cultuamos ao nosso Deus. A santidade ao Senhor, ela precisa ser evidência na vida de todo crente, mas principalmente na vida daqueles que dirigem o povo, que conduzem o povo. O terceiro ponto diz que era dever e direito dos levitas tornar-se uma referência espiritual e moral. Aqueles que estão à frente, Deus requer um padrão mais elevado de uma conduta. Obviamente, todo crente, ele deve servir ao Senhor com diligência. Ele deve servir ao Senhor buscando a santidade, buscando fugir do pecado, fazer o que é correto. Mas aqueles que têm uma posição superior, aqueles que estão conduzindo o povo, aqueles que estão levando o povo de Deus, o rebanho de Cristo, rumo ao sumo pastor, estes precisam e necessariamente necessitam ter nos seus corações isto como um dever seu. É um dever nosso, ministros da palavra, viver de acordo com a palavra de Deus.
Aqueles que querem viver do altar, viva a santidade. Querem viver das ofertas? Viva a santidade. Viva o padrão que Deus deixou para que nós vivêssemos. Desta forma, nós chegamos ao término de mais uma lição, a lição de número 3. Esperamos que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, abençoe a cada um dos professores que assistiram esta pré-aula e que irão, no próximo domingo, ensinar as suas classes. Que o Espírito Santo ilumine cada coração. Que o Espírito Santo te ajude, professor, a colocar os seus pensamentos em ordem. Que o Espírito Santo te oriente a trazer exemplos positivos para a sua aula. Que o Espírito Santo, ele te ajude a fazer e a lecionar para a glória de Deus. Que ao final da aula nós possamos retomar aqueles objetivos e que possamos, além de analisar se conseguimos ou não alcançar aquilo que foi proposto no início da lição, que nós possamos aplicar à nossa vida todos estes princípios. Fomos chamados para servir no templo, vamos seguir os princípios da palavra. Queremos fazer com que as pessoas olhem para nós como ministros, como professores, pregadores, pastores, missionários, com carinho, com zelo. Vamos cuidar da palavra com zelo e também com carinho. Que nós possamos dar esta aula e ensinar e também aprender. Que nós possamos entender qual é a verdadeira função, qual é a verdadeira vocação, qual é o verdadeiro papel dos ministros no culto levítico, mas também qual a ponte, qual a relação que nós podemos fazer na conclusão dos ministros do culto levítico com os ministros do culto da nova aliança. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que nós possamos estar aqui na próxima pré-aula para juntos estudarmos e pensarmos um pouquinho mais a respeito da Escola Bíblica Dominical, especificamente no livro de Levítico. Deus abençoe.